Doutora Larissa Cassiano, vamos falar sobre miomas. Tudo bem, doutora? Tudo. Ai, preciso dizer que quando eu estava de férias, você, Pamela Domingues e doutora Sandra Daniotti fizeram uma pauta linda. Obrigada. Sentimos sua falta. E eu senti de não estar aqui, mas eu fiquei tão contente porque foi uma conversa necessária em cima do lance, né? Foi. Enfim, hoje o assunto é mioma. Muito frequente, é super comum. Quase 50% das mulheres sofrem com miomas. Jura? Muito comum. O bom é que só 25% vão ter algum problema. total? Então, 75% das mulheres que têm mioma, que é um número muito grande, não vão ter nenhum tipo de problema. Mas a gente tem esse 25% ali que podem ter algum problema. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Doutora Larissa Cassiano, é mito ou verdade que miomas uterinos sempre apresentam sintomas? É mito. Muitas pessoas, como eu disse, vão ter miomas, mas uma parcela muito pequena que vai ter sintomas. Alguns sintomas, às vezes, vão passar desapercebido, como um fluxo menstrual que é aumentado, algum desconforto leve, mas algumas pessoas vão ter sintomas mais complexos. Vão ter infertilidade, dificuldade para engravidar, um fluxo muito intenso que causa anemia, uma dor abdominal, aumento abdominal. Então, nem sempre os sintomas vão estar presentes, mas não dá pra gente falar que todo mundo vai ter sintoma. É mito ou verdade que somente mulheres mais velhas têm miomas? É mito. Tem muitas mulheres jovens, às vezes ali naquela fase de transição da adolescência para a juventude, que já podem ter miomas, meninas. Então, aqui, essa ilustração é bem legal para a gente entender um pouquinho sobre os miomas e também entender o que acontece. A gente tem 3 localizações possíveis para o mioma. O mioma subseroso, que é aquele todo externo, o submucoso, que está ali na camada média, e o intramural. O que a gente precisa saber sobre o mioma? Geralmente o subseroso, que é o mais externo... Pera, deixa eu achar. Subseroso, perdão. Isso, aí. lá embaixo, o subseroso. É o que menos dá sintoma. Às vezes a gente tem até miomas grandes, mas ele geralmente não vai dar sintoma. Ele, por não ter contato com a camada interna do útero, não vai alterar o fluxo, nada do tipo. Tá ali, então, deixa ele lá. Ele vai estar lá. O submucoso, ele já mexe ali com a camada interna do útero. A gente até mudou consegue o desenho. ver, mudou o desenho. Então, pode ter sangramento. Para quem ou deseja engravidar, pode dificultar uma gestação, pode aumentar risco para abortamento. O intramural, dependendo do tamanho, ele pode ficar ali com um comportamento bem parecido com o submucoso. Então, também pode alterar o fluxo menstrual, pode causar desconforto e dificultar uma gestação. Então, quando a pessoa tem mioma, eu sei que tem muitas pessoas que têm mioma e que ficam assustadas, é importante saber onde ele está e o tamanho. Porque é muito frequente ter, por exemplo, eu tenho um mioma subseroso de 1 centímetro. E provavelmente não vai causar nada, não vai mudar nada, mas é legal sempre fazer essa correlação e não só falar, tem um mioma. Ok, tem um mioma, onde ele está, qual o tamanho dele, te causa alguma coisa ou não, porque por mais que ele tenha um tamanho médio, uns 3 centímetros, se ele não te causa nada, talvez a intervenção vai te trazer mais desconforto do que deixar ele lá. Tá. É mito ou verdade que quem tem endometriose não tem chances de ter mioma? É mito. Endometriose está relacionado com a menstruação. A gente diz que é uma menstruação que está acontecendo meio que no lugar errado. Ao invés dela extravasar, ela teoricamente fica na cavidade pélvica. Existem algumas relações da endometriose. Já o mioma é uma tumoração benigna do útero. Então, a pessoa que está em endometriose, ela pode ter mioma e ela pode ter as duas coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas sim, quem tem os dois vai ter piora dos sintomas. A menstruação pode ser um momento bem complexo. É mito ou verdade que miomas podem virar câncer? Mito. É algo extremamente raro. Algumas pessoas se assustam porque nos Estados Unidos houveram alguns relatos, mas isso é extremamente raro. Miomas são muito frequentes e na maioria das vezes eles não vão virar câncer de maneira nenhuma. É mito. 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 Pronto. É mito ou verdade que miomas prejudicam a fertilidade? Isso é verdade, é super verdade, é muito frequente. A gente muitas vezes escuta, eu recebo no consultório a paciente que está tentando engravidar há um tempo, a gente vai investigar e às vezes tem um mioma que não é tão grande, mas que já impacta a fertilidade. Então sim, os miomas, a gente viu aquela imagem, né? Ele muda às vezes a anatomia do útero e essa mudança pode influenciar. Eu acho que eu tenho que chamar esse VT aqui, olha, o nome da moça aí, Flávia Jacinto, que é neurocientista, estava tentando engravidar e não conseguia.
Flávia Jacinto procurou uma ginecologista para investigar a causa do problema e descobriu que tinha miomas. E aí ela gravou um depoimento para a gente entender quais foram as dificuldades que ela enfrentou e como conseguiu reverter a história. Vamos acompanhar juntas. Boa tarde, pessoal do Mulheres. Boa tarde, Regina. Meu nome é Flávia, eu tenho 42 anos e sou uma mulher com mioma. A minha história começou lá atrás, em 2008, quando eu comecei a tentar engravidar e não conseguia. Eu fui ao médico e o médico me passou alguns exames para fazer e chegamos ao diagnóstico de miomas uterinos. Então saí do consultório sem nenhuma informação, sem saber o que tinha e fui para onde? Fui para o buscador, procurar o que eram miomas e aí vieram os piores resultados. Que eu tinha câncer, de que não tinha jeito, de que eu não seria mãe e principalmente que o meu útero teria que ser retirado. Eu falei, não. Vou deixar essa pesquisa de lado e vou correr atrás de experiências médicas. Todos eles eram unânimes em dizer que eu teria que retirar o meu útero. E aí os médicos colocam uma pressão muito grande sobre você, porque você já tem 40 anos, porque você já tem 30 anos, porque se você não engravidar agora não vai mais engravidar, o seu útero não tem função a não ser gestar, enfim, você vai escutando muita coisa e aquilo você vai absorvendo, o que torna todo o quadro ainda pior. Fui em 12 médicos até que finalmente eu consegui encontrar um que falou pra mim, a gente não vai tirar o seu útero não, nós vamos tirar apenas os miomas. E aí foi maravilhoso, né? Você se sentir acolhida. E o médico disse, olha, a gente vai fazer o que a gente puder, mas esse útero aí não vai vingar, você não vai conseguir ser mãe. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte, faz a parte daí que deixa que eu vejo o resto. Fiz a segunda cirurgia e aí, neste meio tempo, eu comecei a aprender sobre miomas. Final da história, engravidei naturalmente. Tenho Luísa com 8 anos hoje, maravilhosa, e sigo nessa missão linda de salvar úteros, porque o meu objetivo é tornar a esterectomia cada vez menor. A retirada de úteros, ela não é necessária e ela precisa ser tratada, né? A gente precisa falar sobre esterectomia para que cada vez menos mulheres tenham os seus úteros extirpados. Final feliz por aqui, eu espero que as mulheres todas que tiverem com dúvidas, que precisarem de um apoio, contem comigo, contem com Gami e muito obrigada por esse espaço maravilhoso que vocês me deram. Eu espero que todos tenham um excelente dia. Um beijo. Flávia, mas que injeção de amor, de otimismo, de força, parabéns! E quem agradece somos nós. Ela tem um Instagram que se chama Mulheres com Miomas. Mulheres com Miomas. Doutora Larissa, eu fiquei chocada. 12 médicos. É muito frequente. E eu acho muito simbólico essa coisa de querer tirar o útero da gente. E se a gente for extrapolar, não é? A reflexão é muito simbólica. Fugir um pouquinho aqui da pauta e dar o meu testemunho. Oba. Eu sou uma mulher com miomas. Descobri um mioma um dia no domingo, na casa da minha sogra. Aquele sangue na cadeira, eu levei um susto e eu tinha um mioma pequeno no ano anterior. Descobri que o mioma tinha crescido muito. De um ano pro outro? De um ano para o outro, eu tinha um mioma já com uma ideia de 9 centímetros, ou seja, muito grande. E aí, como ginecologista, eu falei, agora vou operar. E conversei com vários colegas e todo mundo me falava a mesma coisa. Você vai ter que tirar o útero. Eu não tinha filhos, não tenho filhos ainda e queria ter filhos. Então, foi uma saga, não andei tanto, porque daí eu já fui ali em pessoas específicas, fui para cirurgia, retirei 13 miomas e acordei, quando eu acordei, o cirurgião, que é um querido, me mostrou o mioma, era tão grande que eu falei, você tirou o útero?
de tão grande que era. Doutora. Mas eu vivi essa saga do outro lado, né? Como paciente, como médica, e é muito frequente. Porque como cirurgiã também, eu digo, é difícil você garantir para a pessoa que não vai retirar o útero. Então tem esse lado também. Às Mas vezes é um a gente risco. entra numa cirurgia com muito medo pela paciente. Mas eu acredito que os profissionais precisam deixar esse medo para eles e não passar isso para a paciente. Entender que é um risco, contar todos os riscos, todas as possibilidades Isso. e trabalhar com o que é possível. Uma coisa é você dizer que você vai para uma cirurgia, que existe a possibilidade de. Outra coisa é você falar, vamos tirar o seu útero. Exatamente. São coisas completamente diferentes. E para nós mulheres, isso impacta de uma maneira que só a gente sabe. Não, e uma mulher jovem que nunca teve filhos e que às vezes nem pensou sobre isso. Porque pergunta para uma mulher de 25 anos, você quer ter filhos? Ah, não sei. E Vai ser ela a ainda tem a resposta. possibilidade por um longo período. Então, a gente precisa, como ela falou, pensar em outras possibilidades. Além de simplesmente tem que retirar o útero, tem que fazer isso. Não, engravida agora e já opera depois. Você E acha? nem todo mundo. Engravidar não é tão simples Você acha? assim. Mas a gente ainda tem essa dificuldade de falar mais, né, sobre alguns temas de saúde e também de tirar essa responsabilidade da mulher, né? Porque, tipo assim, então você tá num relacionamento, se você quiser ter filhos, tem que ser desse jeito, ou você vai colocar seu bebê em risco. Já recebi pacientes que chegam, porque eu tenho um mioma no meu bebê. E as pessoas ficam com essa culpa toda. É Meu tão Deus, difícil, é tão pesado. pesado, né? @Mulheres com Miomas é o Instagram da Flávia. E ela foi muito sagaz, porque ela desconfiou de 12 ou de 11 que sejam. Muitos Foi a- desistiriam ali no começo. No segundo, nossa, então vou. Segundo, terceiro, quarto, quinto, vão falando todos a mesma coisa. Ela foi até. E conseguiu. E Isso é lindo, né? conseguiu, é Parabéns lindo, para é ela lindo. por ter tido essa vontade, essa garra de ir atrás. E continuar compartilhando, né? Pelo Exatamente. Instagram dela, com essa injeção de ânimo. Temos mais um mito, pra gente ver se é mito ou verdade. Doutora, todo mioma precisa ser retirado? Não, isso é mito. Alguns miomas precisam ser retirados, outros não. A regra geralmente do mioma é tamanho, se ele for muito grande, a localização e se ele causa sintoma. Ainda que ele seja um mioma pequeno, mas se ele está numa região que causa muito sintoma, sangramento, desconforto, ele tem indicação para ser retirado. O que é essa imagem, por Aqui favor? é um dos procedimentos que a gente tem, então justamente pensando no que ela falou, nem todo útero, nem todo mioma tem que ser retirado e alguns úteros não precisam ser retirados. Então a gente tem uma embolização. A embolização entra com um catéter e injeta um material que faz com que a vascularização pare e aí o mioma diminui. Então, para algumas situações, a gente não vai fazer corte, aqueles cortes. Por onde que entra? O catéter pode entrar, às vezes, por uma veia ali bem perto Da virilha. virilha, nessa região inguinal. A gente, então, entra com o catéter injeta o líquido ali. Aí, o mioma, que é todo vascularizado, então a gente vê aquele monte de vasinho ali. Seca. Ele seca, ele para de receber essa vascularização e logo ele vai reduzindo. Então, para alguns miomas, a gente consegue fazer isso. Como mais ou menos secar um vasinho de variz? Mais ou nessa menos linha, assim, nessa desse linha. jeito. Então, a gente tem, dependendo da localização do tamanho, uma resposta ótima. Então, para quem tem um mioma, quer engravidar, não quer retirar o útero... Isso em qualquer essa é idade, uma doutora opção. Larissa? Qualquer idade, a gente tem ali alguns critérios. Como é um procedimento de menor complexidade, que não tem internação, a gente tem uma facilidade maior de realizar que, se a gente comparar com a cirurgia, interna antes, faz procedimento, Pelo amor de fica Deus, depois... abre a gente. É outra coisa. Esse procedimento não, a pessoa faz, vai embora no mesmo dia. Foi o que Então eu a gente imaginei. já tem essa possibilidade de fazer um procedimento que antes iria demandar muito mais com uma facilidade maior. Claro, existem casos elegíveis, a gente sempre olha bem direitinho, porque Sim. quem tem muitos miomas, um útero muito miomatoso, talvez essa técnica seja difícil, a gente não vai conseguir ali chegar em todos os vasos, né? Mas só de saber que ela existe. Já dá um alívio, busque informação. Então, essa técnica é coberta por muitos planos, chama embolização de mioma. Então, ela é coberta por alguns planos, ela é feita em diversos locais do Brasil. E sem querer desrespeitar a doutora, mas assim, desconfiou e tal, muda de médico, Sempre. né, doutora? Acho que assim, mesmo confiando, sabe, Regina? Eu acredito assim, eu como médica, às vezes eu quero dividir com colegas. Eu tenho um caso que eu falo, olha, eu tô em dúvida.
ligo, sempre tem aquelas amigas que já sabem que eu mando, assim como tem amigas que me mandam. É um grupo de estudo. E a gente divide o caso, não é porque eu não saiba. Não é demérito, Não né? é demérito, muito pelo contrário, é entender que somos seres humanos. Isso aí, doutora. E dividir. E responsabilidade, né? Exatamente. Com a paciente. Tem perguntas do pessoal de casa, um minutinho só. Decoração. É aqui. Gostoso mudar, não é? Põe o papel, tira o papel. Tem perguntas do pessoal de casa para a doutora Larissa. Vamos lá. A Márcia diz o seguinte: pílula anticoncepcional ou uso de DIU hormonal ajudam a parar o crescimento dos miomas? Olha, Regina, esse é um tema meio controverso até entre ginecologistas. Então, parar o crescimento dos miomas não, mas alguns miomas respondem a hormônio. Então, alguns miomas podem crescer com o uso de alguns anticoncepcionais e com o DIU hormonal. Mas isso é muito controverso e um pouco difícil. O que a gente sabe, com a medicação hormonal, muitas vezes o sangramento que o mioma pode causar, ele vai parar. Então a pessoa tem aquela sensação de tô tratando, mas não, o mioma tá ali, ele só não tá sangrando, que muitas vezes o sangramento é um dos sinais do mioma. Próxima pergunta da Eliana. Até quantos miomas uma mulher pode ter? É normal ter mais de 10? Não é comum ter tantos miomas, mas não tem limite, né? O nosso corpo é uma coisa meio aleatória, né? Único. Então, não tem uma regra do número. É comum ter poucos miomas, mas não tem exatamente quanto. E uma coisa que a gente percebe, principalmente em cirurgia, às vezes a gente faz vários exames, avalia, e quando você está ali em campo, você vê aqueles muito pequenininhos que não apareceram no exame. Então, é difícil a gente dar um número exato, mas não tem uma regra ali de quantos vão estar presentes. E sim, algumas pessoas podem ter mais de 10 miomas. A próxima é da Letícia. Quais são os riscos de engravidar com miomas? Eu tenho 2 submucosos e gostaria de engravidar. Submucoso, lembrando aquela imagem que a gente viu, que mexe ali. É o intermediário. É o que, na verdade, é o mais próximo. Ah lá. Isso, ali, ó. Submucoso é o mais próximo, é o que geralmente dá mais sangramento. E qual o risco durante a gestação? Começo da gestação, risco de abortamento, porque ele pode dificultar a implantação ali do embriãozinho. Depois de uma certa fase da gestação, se o mioma for grande demais, ele pode dificultar o crescimento. A gente tem também... Por falta de espaço Por mesmo. falta de espaço. A síndrome dolorosa do mioma na gestação. Ou seja, uma pessoa que tem um mioma grande, que tem uma dor muito grande. Por quê? O mioma tem vaso perto, tem vascularização e isso pode causar desconforto. Até mesmo que a barriga sobe, então a gente tem uma questão anatômica e a pessoa pode ter mais dor. Então, na gestação, a gente sempre fica de olho, lembrando, nada vai ser feito com mioma, até porque a gestação está super ali relacionada. Mas a gente tem que ficar de olho e pensar se tem a dor, se tem sangramento, fazer medicações para melhorar isso. Então, é um pré-natal ainda mais delicado. É um pré-natal de alto risco. Nesse caso, é um pré-natal de alto risco. Tá. Próxima pergunta. Valesca, em quais casos a retirada do útero é indicada? Poucos casos bem específicos, bem selecionados, só se a gente perceber que a musculatura inteira do útero está comprometida, que você não vai realmente conseguir fazer ali conservar, mas é difícil com exames a gente dar essa garantia, bater esse martelo. Eu considero, e sempre falo para as pacientes, que a gente vai retirar geralmente de pacientes mais velhas, que não pensam em engravidar e que têm sintomas muito intensos. Então, para aumentar o conforto da mulher. Para aumentar o conforto, porque não tem necessidade de uma cirurgia de médio a grande porte, que a gente aumenta risco e que muitas vezes a gente com outras terapias, embolização, ablação, retirada só do mioma, a gente vai ter uma boa resposta. Então são casos muito selecionados e geralmente de pacientes que já têm uma idade maior e que não vão querer engravidar de maneira nenhuma. Natália diz o seguinte: estou com 3 miomas. Um tem 5,4 centímetros e os outros 2 e 3. Posso fazer a retirada dos miomas por embolização? Que foi aquela imagem que a gente viu, né? Exatamente, aquela imagem. Aí a dúvida é só a localização deles. Se, por exemplo, esses miomas forem intramurais, ali aquela camada média, tem uma possibilidade. Geralmente os miomas que são mais externos, às vezes eles não respondem tão bem. Mas é interessante avaliar, né? Passar com um especialista, avaliar direitinho. Mas, dependendo de como estão, a embolização é uma boa opção, porque é aquilo que a gente falou, né? Foge da cirurgia, que tem um tempo maior, que tem um risco maior e preserva o útero com uma segurança maior. Doutora Larissa, e é possível conciliar 2 técnicas?
No mesmo momento, não, mas a gente consegue, por exemplo, algumas pacientes, eu já tive pacientes que fizeram a cirurgia, mas ainda tinham alguns miomas menores. Faz primeiro um, e depois fez o outro. Até mesmo um detalhe que a gente não usa tanto, mas em alguns casos a gente faz uma medicação que é como se induzisse uma menopausa, reduz um pouco esse mioma e depois opera. Então a gente faz em tempos diferentes, coisas diferentes, para conservar o útero. Muito conversado entre médica e paciente, sempre, né? Porque sempre dividir o risco. A paciente tem que saber as possibilidades, ela tem que saber de todas as possibilidades e saber do risco. Porque em conjunto a gente consegue, né? Combinando, dá certo. Essa é uma conduta, eu tô com 54 anos, essa é uma conduta, para mim, relativamente nova, porque antes a gente ia ao médico, à médica, e ele determinava, o profissional, a profissional determinava como ia ser o seu tratamento. Hoje, você tem a responsabilidade de dividir esse tratamento com o médico. Eu acho muito interessante. Muito. Agora, é uma responsabilidade, né? Quando a médica fala, olha, você tem essas opções. Mas eu acho que tem que expor, né? Quando a gente expõe, porque às vezes você vai para um caminho e depois você fica sabendo, nossa, mas minha amiga fez aquilo. Por que eu não fiz? Assim, eu não sabia que que podia. revolta. E por que não dividir, né? Muito melhor. Sem dúvida. Próxima pergunta, outra Natália. Tenho 27 anos e descobri o mioma subseroso medindo 40 por 2,6. Terei problemas para engravidar? É aconselhável a cirurgia? Então, subseroso é aquele que é mais externo, que não costuma dar tantos sintomas. 4 centímetros é um tamanho médio. O que vale pensar, Natália, é pensar na idade dela. Então a gente precisa pensar, olha, eu já estou pensando em engravidar daqui a pouquinho. Será que vale a pena a gente fazer a cirurgia? Ela vai ter que esperar mais tempo. Então vale a pena pensar. Mais tempo para engravidar. Mais tempo para ela engravidar. Então como ele está ali numa região média, é legal conversar, pensar o tempo em que ela pensa em ter essa gestação e talvez não retirar nesse momento e ir observando. Ou ir observando, tentar engravidar primeiro, porque esse mioma talvez cause alguma dificuldade. Esse caso é um dos casos para a gente pensar bastante e conversar. Isso que eu falo. Esse é um caso em que tem que ter uma conversa entre a médica e a paciente, né? Exatamente. Tem muito a ver com os planos da paciente para a vida. Porque impacta. Não é? Obrigada por ter vindo, doutora. Eu que agradeço. Doutora Larissa Cassiano, médica, ginecologista e obstetra, está no Instagram. Doutora Larissa Cassiano, DRA, DRA, Larissa, com 2 S, Cassiano, com 2 S, de suave. Porque a doutora Obrigada. tudo que fala é suave. Doutora Larissa Cassiano, DRA, Larissa Cassiano no Instagram. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. O Instagram da Flávia, que linda, né? Muito. Mandou depoimento pra gente, é @mulherescommiomas. Flávia, fiquei sua fã. A gente podia fazer uma pauta com ela aqui, hein? Seria uma boa. Não já... é? Porque o que ela deve ter de história para contar... 12 médicos deve ter visto de tudo, né? Meu Deus do céu, né? Bom, saúde, até breve, doutora. Obrigada.